capítulo de hoje nós vamos falar sobre os costumes dos povos assírios. Eles foram mortos pelos leões, então os sacerdotes de Deus foram trazidos para ensinar a adorar ao Senhor. Mas eles tiveram adoração pela metade. O Senhor não aceita a adoração pela metade. E você está aqui no canal pela metade ou de coração? Então nos ajude a crescer, faça a divulgação e ajude-nos também a proclamar a verdade do Senhor. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, tornou-se rei de Israel em Samaria Oséias, filho de Elá. E por 9 anos inteiros ele esteve a reinar por lá. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os outros reis, como os que precederam, e esqueceram de Deus de vez. Salmanasé, rei da Síria, Oséias veio atacar, e ele tinha sido seu vassalo e tributo tinha que pagar. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, porque ele havia mandado emissários ao rei do Egito chamado So. E o tributo de cada ano ele já não mais pagava, como algum tempo antes a fazer ele costumava. Por isso, Salmanasé mandou lançá-lo na prisão e o rei da Síria invadiu todo aquele país e região. Ele marchou contra Samaria e por 3 anos a sitiou. No ano 9 do reinado de Oséias, o rei assírio a Samaria conquistou. E os israelitas para a Síria ele também deportou. E os colocou em Ala, em Gozã, do rio Tabor, e nas cidades dos Medos para outras terras. Aquele povo o rei da Síria espalhou. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, e que aquele Deus que do Egito tinha tirado de sob o poder de Faraó, rei do Egito, e culto a outros deuses os israelitas também tinham prestado. E os costumes das nações eles também seguiram, que o Senhor havia expulsado, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor seu Deus, e eles foram inconvenientes, muito inconvenientes para com Deus. Desde a torre de sentinela até as cidades fortificadas, eles mesmos construíram altares e ídolos em todas as suas cidades. Foram também colocadas. Eles ergueram colunas sagradas e postes sagrados também embaixo e no monte, debaixo de toda árvore frondosa, todos os altares idólatras, e incenso eles queimavam também, como fizeram as outras nações de quem o Senhor havia expulsado, e fizeram muitos males. A ira, o Senhor foi provocado. Eles prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam desta forma. O Senhor Deus já os tinha advertido, tanto a Israel como a Judá, por meio de profetas e de videntes, desviem de seus maus caminhos. Assim dizia o Senhor constantemente, obedeçam as minhas ordenanças e também os meus decretos, de acordo com toda a lei que aos seus passados ordenei, traçando para vocês um destino certo. Para que obedecessem, eu lhes entreguei por meio de meus servos os profetas, mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, não confiaram no Senhor seu Deus, fizeram como os seus antepassados. Eles rejeitaram também os seus decretos, a aliança que tinha feito com os seus antepassados, e rejeitaram as suas advertências e seguiram deuses e ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos pessoas e servos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor. Embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem em nada, mas todos os mandamentos do Senhor, por eles também foram abandonados. E eles fizeram para si 2 ídolos de metal eles foram formados na forma de bezerros, e colocaram também um poste sagrado, inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais, prestaram culto a Baal e agiram como irracionais. Queimaram em sacrifício seus filhos e suas filhas, praticaram adivinhação e até mesmo feitiçarias, e venderam-se para fazer o que reprova o Senhor, provocando a ira. Então o Senhor muito se indignou, ficou irado contra Israel e da sua presença os expulsou. Somente a tribo de Judá, somente essa tribo escapou, mas nem ela mesma obedeceu aos mandamentos do Senhor, mas seguiram os costumes que Israel também havia introduzido, e pelos mesmos caminhos eles também foram conduzidos. Por isso,
todo o povo de Israel o Senhor rejeitou. Ele os afligiu e nas mãos de saqueadores o Senhor os entregou, até expulsá-lo da sua presença, e perdido, totalmente perdido, aquele povo ficou. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, que induziu Israel a deixar de seguir os conselhos do Senhor e levou também a transgredir. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Foi muito grande a sua transgressão, até que da presença do Senhor eles foram totalmente afastados, conforme a advertência que o Senhor já tinha dado. Tinha dado por meio de seus servos, os profetas, e assim o povo de Israel foi tirado da sua terra natal e ao exílio da Assíria eles foram levados, e onde ainda hoje permanecem, onde eles foram colocados. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, enfim, trouxe de Cuta, de Ava, de Amate, também trouxe de Sefarfaim, e os estabeleceu nas cidades que ficavam em Samaria, para substituir os israelitas que antes naquelas cidades havia, e eles habitaram em suas cidades, ocuparam Samaria. E quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso leões para o meio deles. Ele, o Senhor Deus, enviou que alguns dentre o povo eles também mataram. Então ao rei da Síria eles foram e informaram: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. E esse Deus eles também desconheciam. Ele enviou leões para que o povo venha matar, pois as suas exigências o povo não conhece e também não querem atentar. Então o rei da Síria ordenou: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros há pouco tempo, há poucos dias, faça retornar e viver ali, para que eles possam ensinar as exigências que o Deus da terra sempre está a solicitar. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio para morar em Betel. Ele lhes ensinou a adorar o Senhor, o Criador da terra e do céu. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades, nas cidades em que moravam, e os puseram em altares, nos mesmos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito para praticar toda forma de idolatria. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e isso se intensificou com o mal. Os servavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque, aos deuses de Sefarfaim, inclusive a Anabeleque. Eles adoravam o Senhor, mas a qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras, eles também nomeavam, adoravam o Senhor, mas também culto aos seus próprios deuses, aqueles povos prestavam, conforme os costumes das nações, de onde eles haviam sido trazidos, e até hoje eles continuam em seus costumes antigos. E sabe o que acontece? Eles não adoram o Senhor, nem tem comprometimento com os decretos, as ordenanças, com as leis, com os mandamentos que aos descendentes de Jacó o Senhor concedeu, e o nome de Israel a esse povo o Senhor deu. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles. Assim foi que o Senhor lhes falou: não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor que os tirou com grande poder e braço forte lá da terra do Egito, é a eles que vocês adorarão, bem por causa disto. Diante deles vocês inclinarão e lhe oferecerão também sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de oferecer aos decretos e ordenanças, aos leis, aos mandamentos que ele prescreveu a vocês.
Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que eu fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, porque Ele é o seu Deus e age com vocês em amor. De todos os seus inimigos, Ele os livrará das mãos. Contudo, eles nem deram para o Senhor atenção, mas continuaram em suas antigas práticas como faziam em outro tempo e em outra ocasião. Mesmo enquanto esses povos ao Senhor Deus adoravam, cultos aos seus ídolos eles também prestavam. E até hoje seus filhos e netos continuam a fazer a mesma coisa que os seus antepassados, entre eles, estavam a fazer. Oh, meus queridos, nós vemos aqui um retrato fiel do que acontece hoje. Eu fico triste em imaginar isso. O povo de Israel sai da sua terra cativo para a Síria. Aí os leões vêm, moram na terra, matam os povos, aí os assírios ficam preocupados, trazem os sacerdotes, os cristãos, para ensinar a adorar o próprio Deus, o Deus verdadeiro. Mas eles continuam, adoram a Deus, mas adoram também a ídolos. Fazem as coisas que Deus quer, mas também praticam feitiçaria. Ainda hoje é assim. Quantas vezes nós vamos para a igreja, fazemos coisas boas, mas também praticamos o mal. Não dá para servir a dois senhores. Jesus já advertiu. Ou vai aborrecer um, ou aborrecer o outro. Não tem como. Temos que ter um único Deus, o único Deus verdadeiro, o nosso Deus. Então, meu querido, pegue essa palavra para você. Pratique coisas boas, busque ao Senhor e seja liberto de toda forma do mal. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique conosco também amanhã, quando traremos mais um capítulo da Bíblia em forma de poesia. Até lá!